Olá, bom dia. Bom dia. A quarta-feira começou com alagamentos em toda a Grande Vitória. Choveu sem parar a noite toda, caos no trânsito, nas escolas, nas casas alagadas. Mais uma vez, prejuízo no comércio. Quem precisou sair de casa teve que ter muita paciência. Pois é, Isabela, em alguns bairros, os moradores mal se recuperaram da última chuva forte e já contabilizam novos prejuízos. Não é isso, Bruna? Acompanha a gente em casa. Nesse momento eu falo ao vivo do bairro Cobilândia, em Vila Velha, onde essa situação, os transtornos da chuva já são históricos, né? Dá só uma olhada, gente, aqui atrás de mim, o que está acontecendo? Olha que imagem forte, os próprios moradores estão com enxadas na mão, o desespero deles é tanto que eles decidiram vir aqui para a rua, para o canal, para ver se eles tiram esses resíduos. Esse valão aqui de Cobilândia estava sendo limpo, os resíduos foram deixados aqui e eles estão tirando na mão, na enxada, esses resíduos, na esperança para ver se a água escoa, porque virou uma verdadeira panela aqui nos bairros de trás, Vasco da Gama, Nova América, eles estão completamente ilhados. Vou chamar esse colega que está aqui do meu lado trabalhando desde cedo. Qual o seu nome? Bom dia. Rogério. Rogério, o que vocês estão tentando fazer aqui nesse desespero, cara? O que a gente está tentando é tirar um pouco do fluxo de água que está dentro de Sotelândia e Nova Cobilândia, porque depois que colocaram esse monte de material aqui, impediu que a água espalhasse por toda a Cobilândia. E o que vem acontecendo? Nós ficamos dentro de um piscinão. Então a gente está tentando minimizar o transtorno da comunidade, porque tem casas que já estão em 1 metro de água. Então a gente, com essa atitude, a gente está tentando que a água chegue a 2 metros. Tem muitas casas aí que estão com 1,5 metro já dentro de casa. Então desde que horas aqui, cara, nesse trabalho? Eu cheguei aqui por volta de 6 horas da manhã. Vão ficar até que horas aqui, não sabem? A gente vai tentar nivelar o nível da água, porque ainda tem 50 centímetros aqui dentro de Nova Cobilândia e Sotelândia. Então a gente nivelando esse nível de água, a gente vai tentar amenizar esse transtorno. Se situar onde a gente está mostrando agora, isso é um valão, né? Aqui foi um valão feito pelo poder público e logo ali na frente tem o Rio Marinho, entendeu? E acabou se igualando praticamente, né? Acabou se igualando, hoje se igualou, mas aqui existe um bairro aqui dentro aqui que o poder público não comparece com nenhuma atividade, nada, e deixa a gente jogado. Querido, muito obrigada pela sua explicação ao vivo. Boa sorte aí para vocês, viu? Valeu mesmo. A situação é essa aqui, viu, gente, em Cobilândia. Mas não foi só aqui em Vila Velha que a manhã desta quarta-feira foi de transtornos. Em toda a Grande Vitória, essa chuva forte foi sentida, né, por todo mundo. Quem tentava sair de casa para ir para o serviço, muitas pessoas nem conseguiram. Quando não foi a chuva atrapalhando, com vários pontos de alagamento, foi o trânsito que complicou bastante. A Defesa Civil, gente, registrou pelo menos 5 chamados só na manhã desta quarta-feira. Um deles foi no bairro São Benedito, em Vitória, onde foi registrado um deslizamento que atingiu 2 casas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Nesse momento, aqui em Vila Velha, tá chovendo, a chuva tá aí bem grossinha, mas tá oscilando bastante, viu, gente? Às vezes para um pouquinho, tá bem estável e às vezes acaba aumentando esse fluxo de chuva, como a gente está vendo agora. Nós estamos esperando a resposta sua, tá? A situação aqui é bem complicada, gente, porque as pessoas estão realmente muito revoltadas, né? Todas as casas estão alagadas e gera realmente essa revolta na população. O que a gente quer saber também é como é que devem ficar aí os próximos dias, né? A gente teve essa chuva forte na manhã dessa quarta-feira e olha, gente, a Marinha já emitiu um alerta avisando de fortes ventanias. Os ventos devem chegar aí até os 63 quilômetros ao sul de Vitória. Amanhã deve dar uma estabilizada, mas na sexta-feira, que é feriado, esses ventos fortes com pancadas de chuva também devem atingir Vitória, viu? Então o feriado do Capixaba deve ser embaixo de chuva forte e de vento forte. Nossas equipes estiveram aí espalhadas por vários bairros, vários pontos de toda a Grande Vitória. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tainá Lopes, ela que esteve mais cedo aqui em Vila Velha e também em Cariacica, aliás, do Luciano Rossetti. Vamos conferir agora. A rodovia Carlos Lindenberg, em Vila Velha, viveu um caos na manhã dessa quarta-feira. A água, como sempre, tomou conta de tudo e logo cedo já fazia suas vítimas. Motos quebrando e carros parados. O Elifas, coitado, resolveu encarar o aguaceiro e acabou ficando pelo meio do caminho. Parou, passei ali na água ali, aí a moto parou, só que agora ela voltou a funcionar, né? Mas estou com medo de passar aqui. Mas vai botar essa moto na água de novo, né? Não tem jeito, tem que ir pra casa, né?
O Michael ficou com a moto toda suja e quase caiu num buraco. O buraco aqui, a moto tá toda suja. Rapaz, eu dei foi a sorte ali, né? Quando eu acertei o buraco em cheio. Se tivesse mais rápido aí, a sorte que tá cheio de água. Eu tava devagar, né? E eu falei de carros também agora há pouco, não foi? Pois é, olha a situação da Camila e das amigas. O carro quebrou e elas tiveram que empurrá-lo até a calçada. Complicado demais, viu? A gente tava tentando passar para chegar no trabalho, né? Mas só que ele morreu ali no alagamento. A gente ainda tentou cortar igual aquele carro vermelho lá, mas não deu certo. Vi vocês empurrando o carro ali no meio da Lindenberg, num risco danado, no meio da água. Que quarta-feira, né? É verdade, complicado, muito complicado, gente. E agora o que resta é contar com a ajuda do amigo, se ele conseguir chegar aqui, claro, né? Eu liguei para um amigo, se ele conseguir passar, pegar a gente aqui, a gente deixa o carro e tentar chegar. E o seu Valdir, hein? Largou o carro para trás e na pura sabedoria resolveu ir para o serviço de bicicleta em Coqueiral de Taparica. Vai chegar um pouco atrasado, né? Mas pelo menos vai chegar. Deixei a moto em casa e vim de bicicleta. Única solução. É, porque de moto não dá não. Ou arrumar um barco para ir pro serviço. Perigoso da moto parar nessa água aí. Tá parando moto, carro. Tá, parando tudo. Em Cobilândia, uma confusão sem tamanho. Motorista parando, motorista voltando, moto, bicicleta no meio e um nó cego danado no trânsito. E a Shirley, que não estava de carro, ficou debaixo do guarda-chuva na esperança de diminuir um pouquinho. Pois é, e por causa disso, eu vou até aproveitar aqui um pouquinho a carona aqui do guarda-chuva aqui da Shirley. Tá difícil, né, Shirley? Chegar no trabalho tá complicado hoje. Tá complicado. Tem que passar nessa água aí, não vai dar não. Vou ter que ficar esperando aqui mais um pouco. O volume acumulado de chuva em Vila Velha foi de pouco mais de 60 milímetros. Agora esse, lógico, não foi o único município que sofreu. A gente está aqui em Jardim América, Cariacica agora, e o cenário é o mesmo, olha só, muita chuva, tudo alagado, os funcionários desse posto aqui estão todos ilhados, ninguém tem para onde ir. E a previsão do tempo é que essa chuva continue pelo menos até o próximo final de semana. Rapaz, está complicado de passar ali, né? Tá difícil aqui. Tá levando um filhinho para o médico, para algum lugar? Vou fazer exame para começar a trabalhar. Já começa num dia como esse, né? Desse jeito aí. Tá complicado, tem que ter coragem, né? Para arrumar um emprego novo, tem que ter disposição. É tudo para sustentar a família. Tem que esperar um pouco aqui para ver como é que eu vou fazer para me passar aí, né? Meu colega me abandonou, foi na frente, aí agora vou ter que esperar, estiar para mim ir. Aí tem que ficar aqui esperando mais um pouco. Que colega é esse, né? É, ele foi e me deixou para trás. Aí eu vou ter que ficar aqui esperando mais um pouco para ver como é que eu vou fazer para me passar. Quando chegar um vereador na porta, não começa a apitar. Não, mas depois que essa gente passar, nós vamos comprar ali, ó. Nós vamos botar pneu, nós vamos botar madeira ali, nós vamos pensar, nós vamos interditar. Pois é, a gente viu que a situação aí em Vila Velha foi bem complicada hoje pela manhã. Como o Luciano disse, foram registrados mais de 60 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. É tão complicado aqui em Vila Velha, gente, que a prefeitura do município informou por meio de nota que 38 das 101 escolas tiveram as aulas suspensas hoje pela manhã. Tamanho transtorno aí que essas chuvas causaram em toda a Grande Vitória, principalmente aqui em Vila Velha. Informou também que essas aulas vão ser repostas integralmente em outra oportunidade. E a repórter Tainá Lopes esteve aqui também em Vila Velha, em outros pontos do município hoje pela manhã, mostrando tão complicada que está essa situação por aqui. Vamos conferir a reportagem dela. Nova América, em Vila Velha, foi tomada pela água. O valão transbordou, dificultando ainda mais para os pedestres. Gente que se arriscou para dar conta de chegar ao trabalho. Eu tô vindo dali da Rua Marandiba, eu tô indo trabalhar. Eu não sei se eu vou conseguir ônibus. Sempre assim? Sempre assim, toda chuva que tem é isso. Em meio ao caos, ciclistas, motociclistas e motoristas tentavam encontrar uma maneira de enfrentar a água. Muito difícil. Bastante água. O comerciante apreensivo fazia a guarda da loja, na torcida da água não subir ainda mais. Ultimamente tem enchido mais, né? Porque os esgotos vão sair entupindo, né? Aí a água não tem vazão. Aí ela volta para trás mesmo, não tem outra solução. Nessa pressão? Fica nessa pressão aí, vamos ver o que vai acontecer, né?
Cobilândia já é um bairro muito conhecido por conta dos alagamentos. Olha só a situação aqui da rua principal. Essa é uma cena que toda vez que chove a gente mostra, uma situação que não muda. Carros que precisam passar em meio a muita água. E olha só quem mais sofre com isso. Aqui já tem um comércio, olha, que já preparado para tudo que acontece toda vez que chove, fez até um ressalto. Dona Maria, como é que está a situação aqui hoje, de novo, por conta dessa chuva? Não, para você ver, não está dando nem para a gente trabalhar. Toda vez que chove, qualquer chuvinha, é isso aí. É prejuízo. Hoje o restaurante, pelo visto, vai ter muito problema. Vai, muito problema. Tá desde que horas aqui fazendo a limpeza? Desde cedinho? Desde 6 horas. Uma vez a água chegou até aqui, ó. A gente teve muita... Já até marcou, olha só. Isso foi maio de 2019, tá escrito aqui. Uma data é quando a chuva chegou nesse nível aqui dentro do restaurante. Aqui dentro. Em Cobilândia, a água impediu o funcionamento de lojas e até escolas. Nós trabalhamos ali, mas como só tá chovendo, né? Liberaram para ir embora. O colégio não vai funcionar hoje? Não. Não tem como, não. O bairro Alvorada aqui em Vila Velha, a gente vê que a situação também está complicada. Isso aqui onde a gente está é uma espécie de pracinha que foi tomada pela água e ao redor dela, olha só, comércios fechados dos dois lados. Muitos comércios que pretendiam abrir hoje, infelizmente não vão funcionar por conta da chuva. Aquele ali até que está com a portinha aberta, a gente vai lá checar para saber o que acontece com o comerciante num dia como esse, o prejuízo para o comércio aqui da região. Há 19 anos no comércio local, seu Alceu conta que é sempre assim quando chove. A esperança era a água baixar e os clientes surgirem. Estou aqui aguardando ver se a água baixa para começar a trabalhar, porque sempre tem um freguês para chegar. Hoje tem dia que está pior, hoje até que abaixou já um pouco, mas está começando a chover agora, deve voltar tudo normal daqui a pouco. Daqui a pouco eu tenho que fechar a loja e ficar aqui dentro. As principais ruas do bairro Alvorada não davam condições para motociclistas. Este optou por não arriscar. Vai se arriscar? Vou nada. Melhor parar por aqui. Postar e voltar, né? Procurar outro caminho. A gente acompanhou aí na reportagem da Tainá Lopes, a situação realmente está muito complicada aqui em Vila Velha, gente, mas foi o município de Viana que registrou o maior acumulado de chuva. Foram mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. Não só a Vila Velha, Viana e Vitória não, viu, gente? Serra sofreu bastante com os alagamentos, um trânsito complicado hoje pela manhã e Guarapari também. A gente preparou agora um apanhado de como foi essa situação durante a manhã de hoje aí nos municípios da Grande Vitória. Vamos conferir juntos. Olha como ficou a entrada do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, completamente tomada pela água. Na BR-101, na Serra, vários pontos de alagamento e trânsito congestionado. Virou rio, já tem carro boiando lá e tudo mais. Ainda na Serra, mais alagamentos. Na rodovia ES-010, inundação. No bairro Jardim Limoeiro, várias ruas alagadas. Na curva da Baleia, entre Manguinhos e Jacaraípe, o nível do córrego subiu e formou uma forte correnteza. Em Vitória, várias ruas também não conseguiram dar vazão à quantidade de chuva que caiu na madrugada. No bairro Maruípe, a avenida virou rio. Passando São Pedro aí com muito sacrifício, mas está passando. Em Vila Velha, município que sofre bastante com as enxurradas, bairros também ficaram alagados. Em alguns locais, só caminhões e ônibus conseguiram passar. Em Guarapari, chuva e acidente. Essa van caiu num buraco encoberto pela água na rodovia Jones Santos Neves. Pois é, em toda a Grande Vitória, uma quarta-feira de caos e muito transtorno para a população. Pois é, a gente segue aqui, gente, em Cobilândia. Vou mostrar para vocês, logo aqui atrás de mim, vem vindo um caminhão, né? Um carro alto do Corpo de Bombeiros. Uma moradora parou ele ali nesse exato momento para pedir socorro, porque tem muitos idosos e deficientes que estão literalmente presos, ilhados dentro de casa. Esse caminhão, esse carro alto aí do Corpo de Bombeiros, então, está fazendo
está fazendo essa manobra aqui em Cobilândia, em várias ruas. Nesse momento a gente está aqui nessa rua principal de Cobilândia. O pessoal chama essa região aqui de Nova Cobilândia, mas tudo faz parte da Grande Cobilândia, viu, gente? Ele entrou ali naquela rua nesse momento a pedido de uma moradora para ver se consegue ajudar. Tem uma pessoa deficiente, um idoso por ali também que estão precisando de ajuda. Todo momento aqui os moradores fazem isso aí que a gente está vendo, ó. Se arriscam, não tem jeito, tem que ir para o serviço, tem que voltar para casa, a vida continua. E aí, ó, acabam entrando literalmente dentro da água, sem proteção. Essa água aqui é suja, como a gente mostrou, essa água aqui está igualada com a água do valão, viu, gente? Não é só água de chuva, não. E olha, por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha informou que as 3 estações de bombeamento da Praia da Costa, do sítio Batalha em Guaranhuns, de Guaranhuns estão funcionando de forma ininterrupta durante todo o período de chuva. O órgão ainda alerta para o fato de que há previsões de chuva para essa quarta-feira. E é exatamente isso, viu, gente? O Incapera informou que hoje ainda deve ter pancadas de chuva. Amanhã deve amenizar um pouco essa situação, mas por conta da alta nebulosidade na sexta-feira deve haver mais pancadas de chuva. O feriado do Capixaba em toda a Grande Vitória deve ser embaixo de chuva e de vento forte. Ventos que chegam aí, ultrapassam 63 km por hora. Eu volto com vocês aí no estúdio, Isa e Jorge. Vou continuar aqui de prontidão, porque vocês têm informações de como está a situação no interior do estado, não é mesmo? O Bruno, a gente tem informações, só que eu estava conversando aqui com a Isabela, a gente está vendo você aí ilhada, né, como todos os moradores, e a gente não viu, nem além do carro do Corpo de Bombeiros, nenhum outro carro passando aí, não tem movimento nenhum aí no bairro, nenhum carro está enfrentando a enxurrada, nem moto, nem nada, ninguém está passando, está tudo intransitável aí. É isso mesmo, George, nenhum carro consegue passar. Nós, inclusive, tivemos que deixar o nosso carro em outra extremidade aqui dessa rua principal, porque o carro simplesmente não entra. Vou te mostrar aqui que tem até uma caminhonete, ó, é um carro alto que ficou aqui. Decidiu não arriscar. O rapaz de moto também não vai arriscar, ó, deixou a moto aqui nessa espécie de ponte e tá indo a pé, ó, para tentar chegar em casa. Horário de almoço, né, gente? Muita gente tenta chegar em casa, mas carro, moto, ninguém passando por aqui, nem mesmo quem tem carro mais alto tá decidindo arriscar não, George. Triste que a gente vê sempre isso acontecendo ali na região da Grande Cobilândia. Depois eu fico pensando também no risco para as pessoas, né? Porque é uma água de chuva, mas misturada ao valão também. Então daqui a pouco a gente não quer que isso aconteça, mas pode vir aí uma hanseníase, né? Uma leptospirose, na verdade, perdão. A dengue também, depois que pode vir, né? Então é muito perigoso. Ok, Bruna, daqui a pouquinho a gente volta com você, né? Para você dar mais informações. Olha, como a Bruna disse, no interior do estado, cidades do sul sofrendo as consequências do mau tempo desde segunda-feira. Em Alegre, a chuvarada e vendaval de 30 minutos que atingiram o município deram bastante prejuízo. Para ajudar a reparar os estragos, a Prefeitura decretou situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, 25 famílias estão desalojadas e 3 desabrigadas. Mais de 30 imóveis foram destelhados. Os ventos chegaram a uma velocidade, gente, de 63 km por hora. E por causa dos danos, o campus da UF suspendeu as aulas durante toda a semana. Pois é, Isabela, na BR-101 na Serra, o trabalhador precisou ter paciência para cruzar a rodovia. Vários pontos de alagamentos deixaram o trânsito complicado. Pior também para quem estava a pé. Um amigo do TN registrava o congestionamento na BR quando flagrou a queda de uma mulher que tentava atravessar a pista. Aos 11 as carretas tudo parado, ó. Aí eu parei aqui, ó, não dá pra ir não, ó. Parei aqui, ó. Pra ir também tá indo não, parou tudo, subindo pra Serra. E pra descer pra Vitória, mesma coisa. Aí ninguém passa, é uma lagoa. O cara que foi passar agarrou. Nem motoqueiro tá passando, o pessoal tá soltando ônibus pra ir a pé. Caiu a mulher. Ai, meu Deus, Jesus amado, misericórdia, Pai. Ninguém passa não, tá passando nem a pé. Impressionante essa imagem. Olha, em um vídeo postado pelo Tribuna Online mostra o resgate de um cachorro que estava no meio do alagamento. O animal foi resgatado pela auxiliar administrativo Daiane Gonçalves, que ficou indignada com a situação. O filhote tremia de frio nas águas que tomaram conta do bairro Nova Cobilândia, Vila Velha, hoje cedo. Mas graças ao cuidado da Daiane, o cãozinho foi salvo e está protegido.
Agora o flagrante de uma perseguição a 2 suspeitos pelas ruas de Vila Velha. Os jovens fogem numa moto e só param depois de sofrer um acidente. A perseguição começou na rodovia Darli Santos, na altura do bairro Araçás, em Vila Velha. Os 2 agentes da Guarda Municipal seguiram os suspeitos por cerca de 15 minutos. Nesta rua do bairro Castelo Branco, os 2 homens quase são atingidos por um carro que vinha na direção contrária. A perseguição continua e o motoqueiro bate no meio-fio ao entrar nesta rua. Ele perde o controle e acaba caindo. Bota a mão na cabeça, deita, deita, deita! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita no chão! Deita, deita! Após imobilizarem os 2 homens que estavam na moto, os agentes encontraram com eles uma arma calibre 38 e munições. Visualizamos aí esse indivíduo em alta velocidade já, né? Nesse momento o indivíduo que estava pilotando a moto passou um revólver pro garupa da moto. Aí visualizar isso aí a gente deu a ordem de parada, né? Aí começou o acompanhamento aí daqui de Vila Velha, no Rio Marim, até o bairro Castelo Branco e Cariacica. Chegando lá em Cariacica, eles perderam o controle da moto, vieram colidir aí com meio fio. Posteriormente à abordagem foi localizado aí o revólver informado e mais 6 munições do mesmo calibre. Os 2 detidos contaram para os agentes da guarda que tinham comprado a arma no mesmo dia. Isso porque eles estavam sendo ameaçados por traficantes do bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Estava no meio de uma guerra do bairro deles, envolvendo família, e eles tinham comprado para se proteger, né? A situação é que parece que um bairro está querendo tomar o outro lá, acho que é Jardim Botânico, informou. E essa guerra aí acabou gerando um transtorno aí para a família inteira, né? Quem dirigia a moto era Osmar Berto. O garupa é William Rosa de Almeida. Os 2 já tinham passagens por tráfico de drogas e foram conduzidos para a delegacia de Cobilândia. Os 2 suspeitos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao presídio. Suspeita de corrupção em presídio do Estado. Há denúncia de favorecimento de regalias para detento. A repórter Tainá Lopes tem as informações. Jorge e Isabela, através de investigação, foram descobertos os crimes de corrupção passiva e associação criminosa praticados pelo diretor da unidade prisional da Serra. O esquema funcionava como consórcio porque eram cobrados valores de detento para que ele tivesse regalias dentro do presídio. Isso também acontecia no presídio de Colatina. Hoje, o Ministério Público Estadual realizou 2 prisões preventivas contra servidores da Sejus, afastamento de um outro e busca e apreensão em domicílios e também em repartições públicas. O caso segue sendo investigado pelo Ministério Público Estadual porque outras informações podem surgir. Tainá Lopes para o Tribuna Notícias, primeira edição. Por meio de nota, a Secretaria de Justiça informou que colabora com as investigações e não compactua com atos criminosos que comprometem a transparência nas ações do sistema penitenciário do Estado. A ousadia de um motociclista surpreendeu até mesmo os policiais. Ele levava na moto uma carga de haxixe vinda do Mato Grosso do Sul. Jorge, só que o que mais chamou a atenção da polícia foi o local onde ele entregaria a droga. Era bem pertinho, sabe de onde? Do posto da Polícia Rodoviária Federal. O homem que receberia o material também foi detido. A droga estava escondida na carenagem e no chassi dessa moto. Ao todo foram encontrados 12 quilos de haxixe, tudo na motocicleta. A Polícia Federal fazia uma ronda de rotina na BR-262 quando viram um motoqueiro fazendo ultrapassagens perigosas. A placa do Mato Grosso do Sul também chamou a atenção dos federais. Ele foi abordado próximo ao Ceasa, no bairro São Francisco, já na rodovia do Contorno, em Cariacica. Não é comum a pessoa vir de motocicleta, né? Desse estado e tamanha distância, resolvemos abordá-la aqui na região de Cariacica, né? Conversa com o condutor, o mesmo dado momento assumiu que estava transportando algum ilícito, e só que não sabia se era arma ou se era droga. E aí resolvemos desmontar o veículo. Quando desmontamos o veículo, abaixo do banco, foi constatado que havia 12 quilos de substância semelhante a haxixe, né? Após a abordagem, um homem que trazia a droga do Mato Grosso do Sul contou que iria entregá-la para outra pessoa neste posto de gasolina. O que chama a atenção é a proximidade com o posto da PRF, menos de 100 metros. Então, os policiais vieram até aqui e prenderam também o outro homem que iria receber a droga. É muita audácia, né?
eles utilizaram justamente a proximidade do posto, tanto do posto quanto da sede da Polícia Rodoviária Federal, para fazer esse comércio de drogas, né? Diante dessas informações, nós nos deslocamos até o posto de combustível, próximo ao posto da PRF, aqui em Viana, e lá constatamos que havia um veículo realmente esperando essa carga. Foi quando nós demos voz de prisão ao segundo indivíduo que assumiu realmente estar esperando esse cidadão e que o levaria até Jesus de Nazaré. O homem que saiu do Mato Grosso do Sul tem 38 anos e disse que receberia R$8.000 pelo serviço. O outro iria ganhar R$1.000 para levar a droga até o bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Não era a primeira vez que eles faziam o transporte. O que espanta realmente é que os dois aparentemente eram cidadãos comuns que por um momento resolveu fazer o tráfico de drogas aí como forma de aumentar a sua renda aí. Se deram mal, né? Querem ganhar dinheiro fácil, com uma boa dose de ousadia, entregar droga, gente, praticamente ao lado de um posto policial. Não dá, né? Mais do que ousadia, é muito abuso. Bem feito, agora estão presos. Olha, a chuva que atinge o estado, vários municípios atingidos, bairros alagados, está uma situação muito caótica, né, George? Super caótica, Isabelle. Nós voltamos a falar com a repórter Bruna Maria, que está em Vila Velha. Com você, Bruna. Olha que imagem. Isa, George, olha, não precisa nem falar. Olha só, a chuva aumentou bastante aqui em Vila Velha. Chove muito forte nesse momento. O desespero dos moradores é tanto, gente, lá para o meio, lá da parte do valão, tentar ver se eles conseguem abrir uma passagem aí nesses resíduos para a água escoar. Chove muito forte aqui no bairro Cobilândia agora, gente. A situação é bem complicada. Olha, de acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as 3 estações de bombeamento da Praia da Costa, do Sítio Batalha e de Guaranhuns estão funcionando sem parar neste período de chuva, viu? Em Vitória, a Defesa Civil já registra 10 desabrigados. A gente vai ouvir agora o que o Incaper tem a falar sobre a previsão, né, diante dessa situação tão complicada dessas chuvas fortes em toda a Grande Vitória, que a gente quer saber como vão ficar os próximos dias, né, gente, para a gente já ir se programando para ver o que pode ser feito. O Incaper então gravou esse vídeo que a gente confere agora com a previsão do tempo. A partir de amanhã, a nebulosidade diminui no estado. No entanto, em razão ainda da presença da umidade marítima, deve chover de forma esparsa em algumas áreas. Na sexta-feira, feriado da Proclamação da República, o dia começa quente e abafado em todo o estado. No entanto, a partir da tarde, podem provocar pancadas de chuva já no começo da noite da quinta-feira, nas regiões sul e parte da região serrana do estado. A instabilidade deve seguir e deve manter aí o tempo chuvoso em todas as regiões, com ocorrência de pancadas em algumas áreas. Por isso, recomendamos à população que acompanhe a atualização dos boletins de previsão do tempo e dos eventuais avisos meteorológicos especiais que poderão ser emitidos. Mais informações podem acessar o site da Meteorologia do Incaper. Pois é, a gente viu aí o vídeo do Incaper informando que a chuva não vai parar por hoje. A previsão é que nos próximos dias vem mais chuva por aí. O feriado do Capixaba vai ser embaixo de chuva. E resta saber se as bombas que estão funcionando de fato vão resolver o problema da população, né, gente? Porque aqui em Cobilândia tá desse jeito, você imagina em outros pontos, né? A prefeitura informou que são pelo menos 10 pontos de alagamento só aqui em Vila Velha. Aí a população fica nessa expectativa e nessa apreensão. A chuva vai continuar, as bombas estão funcionando, mas será que de fato vai resolver o problema dessas pessoas? A gente continua ao vivo aqui em Cobilândia, mostrando essa situação. Grande Cobilândia está completamente embaixo d'água, nem carro alto está passando direito aqui na rua principal de Cobilândia, viu, gente? O desespero dos moradores é tanto que eles decidiram, com a mão mesmo, com enxadas, tentar retirar esses resíduos aqui do valão, desse canal de Cobilândia, para ver se escoa um pouco a água, porque formou uma verdadeira bacia. Os moradores estão literalmente embaixo de água. Daqui a pouco eu volto ao vivo, gente, para atualizar também, passar informação, porque parte do teto do Hospital das Clínicas em Vitória desabou. Já eu volto ao vivo, então, com as atualizações dessa novidade triste aí. Parte do teto do Hospital das Clínicas em Vitória desabou por conta dessas fortes chuvas que atingem toda a Grande Vitória nesta quarta-feira. Isa, George. Obrigada, Bruna, pelas informações. Isso que a gente quer saber, né? Quando que essas bombas vão funcionar, quando que o morador vai parar de sofrer nessa situação. É muito complicado.
Olha, estão na cadeia 2 suspeitos de atirarem um comerciante em Vila Velha em setembro deste ano. Um dos envolvidos era um funcionário da vítima e planejava sequestrar a filha do patrão. O crime foi registrado pela câmera de segurança deste posto. Repare no canto direito da tela. As vítimas estão com camisas claras. Eles são abordados pelos criminosos que chegam em bicicletas. Uma das vítimas reage e entra em luta corporal com o bandido. O outro criminoso foge. A briga segue e a vítima acaba sendo baleada no ombro e nas nádegas. O bandido volta, pega a bicicleta e também foge do local. A vítima atingida é dono desta hamburgueria. A polícia suspeita que Felipe Cristo, funcionário do local, tenha passado informações para os assaltantes. Segundo testemunhas, Felipe planejava sequestrar a filha do patrão dele. Nós temos uma série de indícios que as investigações apontam que esse indivíduo teria passado informação privilegiada da rotina do estabelecimento comercial. Temos também construído no inquérito, por vários depoimentos, que o indivíduo preso hoje tinha uma relação de ódio para com seu patrão, e possuía amizade com um dos assaltantes. Além de Felipe, mais 3 pessoas participaram do crime. E entre eles um menor de idade, que segundo a polícia foi quem atirou no dono da hamburgueria. O menor já foi identificado. Os outros 2 homens são Gederson Queiroz, que também pratica o assalto, e Samuel Candeias dos Santos, suspeito de emprestar a arma usada no crime. Gederson e Felipe já estão presos. Samuel continua foragido. Quem tiver informações, pode repassar ao Disque Denúncia 181, não precisa se identificar. Carreta de prevenção à hanseníase chega a Cariacica e vai atender também, gente, outros 13 municípios. O atendimento segue até dezembro. Quem tem todos os detalhes é o repórter Felipe Chicarino, mas antes ele tem uma história para contar. É isso, Felipe? Boa tarde. Olá, George, Isabela, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Muita chuva, né? Hoje, mas vamos lá. A gente está aqui, ó, como você falou, a carreta está aqui bem atrás de mim. Só que antes de falar dessa carreta, da essência dessa carreta, da baita prestação de serviço que essa carreta acaba oferecendo, eu quero falar um pouco sobre a doença, sobre a hanseníase, que historicamente foi uma doença que era conhecida como lepra. Inclusive, você falou de história, George. Na história, o maior livro de história do mundo, que é a Bíblia Sagrada, está lá, lepra, na Bíblia. Então, só que nós estamos em 2019, temos redes sociais, já fomos à Lua, já fizemos um monte de coisa, mas ainda não conseguimos desconstruir o preconceito em torno da hanseníase. É essa história de preconceito, de luta contra o preconceito, que eu trago nessa reportagem que você acompanha agora. O Olhar Perdido carrega uma história de vida em que a segregação e o preconceito foram protagonistas. Seu Zé Fernandes mora há 50 anos no mesmo endereço. A colônia é voltada para pacientes com hanseníase em Cariacica. Era para cá que os pacientes eram trazidos. Na verdade, o nome da doença era outro, a lepra. Eu fico afastado de conversar com certas pessoas. Eu fico afastado. Parece que esse preconceito meu está acabando, mas eu não é qualquer pessoa que eu estou no meio deles, não. Não é qualquer pessoa, não. Conforme seja de pessoa que for, no banco, que eu vou lá no banco, uma coisa qualquer para assinar, logo que eu pergunto, o que é isso que foi na sua mão? Aí eu falo que é uma sequela, e tudo bem, mas pergunta e fica olhando. Olha a mão da gente. A colônia foi inaugurada em 1937 com o apoio essencial do médico Pedro Fontes, o primeiro médico no Espírito Santo a trabalhar com pacientes de hanseníase. Inclusive, o espaço carrega o nome dele. A colônia fica às margens da rodovia do Contorno, em Cariacica, na região de Nova Rosa da Penha, antiga região de Itaenga. Fazia parte da política sanitária do Brasil. Com a justificativa de proteger a coletividade, os pacientes com hanseníase eram retirados do convívio social e levados para as colônias, querendo ou não. Então essas pessoas vinham para cá e ficavam isoladas aqui, não podiam sair. Isso aqui funcionava durante um período, funcionou até como
um sistema prisional, não podia sair. Essas pessoas não estavam acostumadas, evidentemente ninguém está, a viver dessa forma por um crime que não cometeram, de adquirir uma doença infecciosa, que hoje nós temos tratamento, na época não, e uma doença bíblica, né? A lepra, naquela época ainda a doença era chamada de lepra, envolvia muitos sentimentos, se aquilo era culpa, se aquilo era devido a algum pecado, então até a menção da doença de uma forma muito antiga, um estigma que já vem, né, de muitos anos, perpassou toda a história, a Idade Média, passando como uma doença que te amaldiçoa. Você imagina o sofrimento e a mistura de sentimentos negativos que essas pessoas tinham aqui. Patrícia conhece a colônia desde que era aluna da medicina da UFES. Hoje, ela já é pós-doutora, mas a colônia e seus hóspedes ainda continuam sendo seus objetos de estudo. Tanto que a professora da UFES e dermatologista escreveu o livro O Dia em que Mudei de Nome, Hanseníase e Estigma. A obra contém memórias de pacientes que viveram e que ainda vivem por aqui. O trabalho dela dá voz àqueles que sempre foram silenciados e escondidos. O registro das memórias, além de dar voz aos pacientes, coloca em pauta um dos desafios em torno da doença: a estigmatização puxada pelo preconceito. A gente já está em 2019, são mais de 80 anos que o Hospital Colônia foi inaugurado, mas as feridas, as portas do preconceito ainda continuam abertas. Preconceito, infelizmente, ainda existe. A Hanseníase abandonou o seu Zé. Ele está curado. Só que a falta de informação e o preconceito não abandonaram a sociedade. A conta ainda não fecha. O cara pediu água para beber quando viu minha mão assim, podemos botar assim. Aí eu não quis pegar, não. E aconteceu no bar também, que eu trabalhava não, mulher trabalhava. O cara pediu a coxinha. Eu peguei o guardanapo, peguei a coxinha, e quando ele viu meus dedos assim, aí falou, deixa para depois. São 25 anos de trabalho no Hospital Colônia e o Dr. Emanuel continua observando os mesmos estigmas. Até o Uber não quer vir aqui com medo. A pessoa do Uber tem medo de vir aqui. O medo do contágio até hoje existe ainda. Os tempos mudaram e a compreensão da doença também. Passaram por aquela época aqui, né, de ficar isolados compulsoriamente e com medo de contágio até hoje. Porque não existe mais. Eles já estão curados, já ficaram apenas sequelas. Atrofia de mão, aqui não vai retornar mais. Hoje, 109 famílias residem na colônia. 22 pessoas são ex-pacientes que vieram para cá com a doença, como o seu Zé, mas todos estão curados. A colônia conta com serviços médicos, de enfermagem e de assistência social. E também, claro, com as memórias vivas daqueles que não têm vergonha da sua história. Mantê-las vivas na literatura é um caminho para que possamos entender que a segregação e o preconceito são sinônimos da ignorância e do atraso. O governo brasileiro já se desculpou e o governo brasileiro já se retratou quanto ao erro da segregação compulsória da hanseníase. Então, que sirva de exemplo para a gente refletir. Impressionante como é que ainda hoje tem preconceito, né? Matéria importantíssima para a gente fazer esse alerta. E daqui a pouco a gente volta depois do intervalo com o Felipe ao vivo lá na carreta, que vai trazer detalhes sobre como funciona esse tipo de tratamento, essa prevenção na carreta que está em Cariacica. Não é isso, Quem é o preconceito em relação a isso? Pois é. Olha, a seguir o TN1 continua falando da chuva na Grande Vitória e também no interior do estado. E que alerta porque os ventos fortes podem voltar a atingir o Espírito Santo. Na Serra, gente, parte de uma casa desabou em Vitória. O susto foi no bairro Mata da Praia. Vamos divulgar ofertas de emprego do dia? Aguarde para conferir, é rapidinho. Voltamos a falar da chuva que atinge a Grande Vitória. A Bruna Maria acompanha de perto essa situação, é lastimável. A gente volta com ela que está em Vila Velha. E aí, Bruna, boa tarde. Ei, gente, eu volto ao vivo aqui de Cobilândia. Vou mostrar agora uma família teve que ser resgatada aqui por esse caminhão do Corpo de Bombeiros. Eles acabaram de descer aqui do caminhão.
tem criança, tiveram que descer com várias coisas, com roupa. Essa moça está aqui com uma criança, foi resgatada. Tudo bom? Bom dia. O que aconteceu? Tá com um bebê de colo aí? Não é minha, não. É da senhora ali da frente. Vocês vieram nesse caminhão do Corpo de Bombeiros? O que aconteceu? Sim, é porque onde nós estamos tá cheio de água, né? Não teve como nem nós sair de lá de dentro, porque a água tá batendo quase na cintura. Entendi. Tiveram que vir de mala e tudo, né? Tentaram pegar o que conseguiram? Só o que conseguiu, só as roupas mesmo. Perfeito. Estão indo para onde agora? Não sei te informar porque eu não sou daqui, então eu tô indo com a amiga. Sorte, obrigada, viu, querida? Essa é a situação aqui em Cobilândia, viu, gente? Caminhão do Corpo de Bombeiros tendo que resgatar às pressas os moradores saindo de casa, levando tudo, colchão, roupa, o que conseguiram salvar, eles estão levando, porque a situação é muito complicada, com criança de colo, né? A gente continua aqui, então, mostrando em Cobilândia essa situação, as pessoas seguem aqui nesse desespero, tentando tirar aqui parte na mão, né? Desses resíduos no braço para ver se desafoga um pouco a casa, mas muitas casas já estão embaixo d'água. Agora há pouco eu falei, gente, que parte do forro, né, do Hospital das Clínicas em Vitória acabou desabando. Pois é, foi parte do forro da unidade de radiologia do UCAM que desabou durante a chuva nesta madrugada. Os atendimentos da manhã foram suspensos e apesar dos reparos já terem sido feitos, a direção ainda está avaliando se esse atendimento será normalizado agora pela manhã. E em Vitória, a gente teve um desabamento também que o Luciano Rosetti, repórter, acompanhou em Vitória, uma situação envolvendo um prédio. Vamos conferir agora o que o Luciano fala sobre esse assunto. Um apartamento repleto de goteiras. A chuva causou um estrago e tanto na residência de Mariana, no bairro Mata da Praia, em Vitória. Era por volta de 2h30 da manhã quando ela ouviu um forte barulho. Ao ver a água jorrando pelas paredes, foi correndo chamar a mãe. Eu chamei a minha mãe aos gritos, desesperada. Nós tentamos arrastar o sofá para não molhar tanto. Coloquei sacolas, só que começou a vazar do outro lado também da sala e aí molhou o sofá todo. Tentamos abrir os ralos o máximo possível e chamei o vigia do prédio quando ele estava aqui ajudando a gente a tentar arrumar alguma coisa, alguma solução. O teto do banheiro da área de serviço desabou e aí nós imediatamente saímos, trancamos tudo, saímos e ligamos para o bombeiro. Na sala, Mariana e a mãe tentaram salvar o que deu. Na cozinha, muita coisa perdida, principalmente os móveis. No banheiro da área de serviço, o gesso do teto desabou devido à força da água. Esse quarto aqui é uma das áreas menos afetadas da casa, mas mesmo assim alguns móveis estragaram e há infiltração nas paredes. Diante disso, a família tem uma certeza: de malas prontas, não vai ficar mais aqui. A Defesa Civil esteve no apartamento durante a manhã e acabou interditando o imóvel. Tem uns 3 meses que a gente reformou de um vazamento antigo, né? Troquei os móveis que tinham sido danificados por minha conta, não fui ressarcida, mesmo porque eu não pedi, eu fiz só a reforma, né? E agora parece que estragou tudo de novo. Para um abrigo, tá? Pois é, gente, a gente acompanhou essa situação aí super perigosa em Vitória, na capital. A gente segue aqui em Cobilândia acompanhando a situação aqui do bairro que está literalmente embaixo d'água. A gente mostrou agora que algumas famílias foram inclusive resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, que a situação aqui é muito complicada. A Prefeitura de Vila Velha informou que tem registros de alagamentos superficiais em 10 bairros, mas não é isso que a gente está acompanhando aqui, né? Não é alagamento superficial não, gente. A Grande Cobilândia está literalmente embaixo d'água. As 3 estações de bombeamento aqui em Vila Velha, na Praia da Costa, no Sítio Batalha, em Guaranhuns, estão funcionando o tempo todo. Eu vou vir aqui conversar com essa moça aqui, com licença, boa tarde, tudo bem? Qual o seu nome, querida? Eliedna. Estou vendo que você está com seus filhos, está com bolso. O que aconteceu? Veio no caminhão do Corpo de Bombeiros? Sim, 5 horas da manhã, nossa casa começou a encher d'água, a chuva continuou e foi enchendo mais e mais, até o fim de a gente perdeu o que a gente tinha. Né? A gente ligou para a Defesa Civil desde cedo, eles não têm abrigo definido para ninguém. Eu consegui uma casa para poder me encaminhar para ela, que ela é minha, mas assim, a rua está toda alagada, mas como a casa não tem água dentro dela, eu vou para lá nem que seja para dormir, porque assim, o que sobrou foi um colchão e algumas roupas que já estavam numa bolsa. Você vai ainda tentar voltar para casa hoje mais tarde? Não, porque assim, não tem como a gente voltar para lá, porque se continuar chovendo, e assim, já não tem mais nada pra gente fazer lá, porque já não tem mais nada mais. Você saiu de casa com a roupa que deu para pegar, com seus filhos? Eu tinha separado umas bolsas, são 6 crianças e as 2 famílias, não tem, e um colchão de casal, foi o que a gente saiu.
seus filhos? Sim, tô com os meus filhos. Quantos filhos? São crianças? Filhos, eu tenho um bebê de colo, um menino de 9 meses, né, que no caso é esse, um filho de 9 anos, um com 11, um com 12, um com 14. Agora você não sabe para onde vai? Não, a gente vai para essa casa, não tem, que é um lugar para a gente se abrigar por causa que se continuar chovendo não tem para onde ir, então a gente vai para lá. O seu nome mesmo? Eliedna. Pela entrevista mesmo nesse momento complicado, desejo boa sorte para vocês, viu, gente? E a situação da Eliedna, gente, vem se repetindo, é a situação de outras famílias também aqui na Grande Cobilândia, em Vila Velha. Em Vitória, já são pelo menos 10 famílias desalojadas, viu, gente? Tamanha situação complicada. Eu vou continuar aqui por Cobilândia, mostrando a situação por aqui. O bairro está realmente completamente embaixo d'água. A gente acompanha aqui, o nível da água do valão acabou se igualando o nível da rua. Então as pessoas estão pisando, estão encarando aí essa água, mas é água suja, viu, gente? É alto risco de contaminação. Além dessa moça que a gente acabou de conversar, outras famílias também foram resgatadas aqui por esse carro alto do Corpo de Bombeiros, porque precisaram sair com urgência de casa, tamanho perigo, conseguiram sair de casa com o que pegaram, né? Roupa do corpo e poucos objetos. Perderam os móveis, perderam tudo. Mais uma vez, em maio a nossa equipe esteve aqui em Cobilândia e mostramos a mesma situação. Agora em novembro a história se repete. Eu vou continuar por aqui, sigo à disposição, precisando é só me chamar e trago também no TN2 mais detalhes de como vai ser o dia do pessoal aqui em Cobilândia e também em toda a Grande Vitória. O dia deles não vai ser fácil não, viu, gente? Volto com vocês aí no estúdio. Isa, George. Obrigada, Bruna. Realmente, você imagina que situação. Sair de casa só com a roupa do corpo, leva uma bolsa, pega os filhos e deixa tudo para trás por causa da água. Não dá. Não é de hoje, né? Não é de hoje. É um absurdo isso. Nossa. Olha, a gente vai voltar ao vivo com o nosso repórter Felipe Chicarino, que vai falar sobre essa carreta da prevenção de hanseníase, não é isso, Jorge? Pois é, que está em Cariacica e vai visitar outros 13 municípios até dezembro. Voltamos com você, Felipe. Olá, George, Isabela, estamos de volta aqui no bairro Alto Laje, em Cariacica, para falar dessa carreta aqui, ó. Eu vou falar, Marisete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É a carreta que tem uma política pública para desconstruir o preconceito. Posso dizer isso também? Boa tarde. Boa tarde. Assim como desconstruir o preconceito, divulgando a doença hanseníase, que é uma doença que tem tratamento e tem cura, Então essa carreta ela chega no estado do Espírito Santo com o apoio do Ministério da Saúde. É uma carreta itinerante que tem vários consultórios. Como é que funciona o trabalho lá dentro? Como é que funciona? Qual é o propósito, a essência dessa carreta? Então, o propósito, a essência, trazer essa informação para cada cidade capixaba, incentivar essa informação. Ao mesmo tempo, a gente prepara os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros estão sendo treinados. A população está sendo chamada, quem tem mancha, sinais característicos da doença, manchas na pele, dormência, caroço, que vem aqui neste dia buscar a carreta, que a gente tem vários profissionais do município atendendo, junto com um facilitador, o supervisor do Ministério da Saúde, que tem esse propósito. Jorge e Isabela, só para contextualizar para o pessoal de casa poder entender, a carreta está aqui hoje, amanhã ela já vai estar em Vila Velha, porque ela chegou pelo sul, vai até o norte, está passando pela Grande Vitória, e aí as pessoas, para serem atendidas aqui, primeiro, elas têm que passar pelas unidades de saúde mais próximas de casa, que é onde elas vão ser identificadas, diagnosticadas com a hanseníase, e aí sim passam a receber esse tratamento. Na verdade, o tratamento não é feito aqui, pode ser feito também nas unidades de saúde, né, Marisete? Sim, teve todo um movimento pré-carreta, justamente para a gente levar a informação para cada bairro, para cada comunidade, para cada pessoa, em relação à hanseníase. Mesmo os que vieram aqui compareceram, foram diagnosticados aqui, de hanseníase, começaram o tratamento, já iniciaram aqui na carreta mesmo, mas agora eles retornam para suas unidades de saúde, com seus médicos, os enfermeiros que lá vão dar continuidade e prestar o atendimento que se faz necessário. Marisete, para a gente finalizar, eu quero chamar a atenção aqui para duas questões. Primeiro, a hanseníase é uma doença que tem tratamento, ok? Sim. Quais são os sintomas? Sim, a hanseníase é uma doença que tem tratamento, tem cura. Os sintomas, sinais cardinais da hanseníase são manchas na pele, que podem ser únicas, várias, de várias cores também, avermelhadas, castanhadas, e que só pega de uma pessoa que não esteja em tratamento. Então, para que a gente possa vencer essa doença, controlar essa doença, que é muito presente no nosso meio, precisamos descobrir as pessoas que estão transmitindo essa doença, iniciar o tratamento, porque assim que inicia o tratamento, deixa de ser risco de contágio para outras pessoas, e
e aí a gente vence o preconceito e vence uma doença que tem tratamento e tem cura. Muito obrigado, Marisete, pelas informações. É isso aí. A melhor forma de desconstruir o preconceito é fazendo isso aqui, ó, é informando. Ingrid, não, desculpa, Isabela, Georgia, eu volto com vocês. Uma boa quarta-feira molhada para todos nós. Felipe, é isso aí. Muito obrigado, hein? Agora sim, a gente fala das oportunidades de emprego nesta quarta-feira. O Cine da Serra, a gente está com 159 vagas abertas. Vamos ver aqui no telão? Tem vagas para açougueiro, assistente de logística, auxiliar administrativo, ajudante de lanchonete, auxiliar de linha de produção, balconista de farmácia, garçom e vendedor. A pessoa pode procurar o Cine da Serra e tem o telefone de lá também, 3252-7404. Boa sorte para você, viu? E já novas informações sobre a chuva no Espírito Santo. Na Serra, parte de uma casa desabou. Olha, a gente volta a falar da chuva que castiga Grande Vitória, gente. Caiu durante toda a madrugada e causou alagamentos em vários estragos em vários bairros. Em Central Carapina, na Serra, uma idosa viveu momentos de desespero quando a parede da casa dela desabou. Felizmente, a dona Carmen não se feriu, foi só um susto mesmo. Os vizinhos já prestaram assistência à idosa. E assim como ela, muitos moradores tiveram que enfrentar os transtornos, causados por essa chuva. Os ônibus não estão circulando direito, muita gente teve dificuldade para chegar ao trabalho, ou seja, um dia de caos. As rodovias ainda estão com vários pontos de congestionamento e lentidão. A BR-101 alagou em alguns trechos, assim como a BR-262, principalmente na região de Viana, município onde foi registrado o maior acumulado de chuvas. Foram registrados 102 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, quando o esperado eram de 45 milímetros. Fundão e Cariacica também registraram grandes acumulados. Então é isso, gente. A quarta-feira aí, nossa quarta-feira do Capixaba segue molhada, difícil. A Defesa Civil está em alerta e a gente pede aí para quem está em área de risco, ficar mais atento. Quem puder evitar as estradas também, fique em casa hoje, se for possível, Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. Uma ótima tarde para você. Te espero no TN2 à noite. Obrigado por assistir ao jornal. A gente se encontra amanhã, 15 para meio-dia. Você fica agora com o Theo Miranda no Ronda Geral. Até amanhã. Até amanhã.